Aí passa. Olha, mano. Se você acha que a vida de entregador é só pegar o pedido e levar na casa do cliente, cara, você não poderia estar mais enganado. Eu já fiz entrega pra todo tipo de pessoa, mas tem alguns clientes que eles me fazem pensar em largar tudo ali naquele dia e ir embora pra casa, tá ligado? Boa tarde, entrega pra Letícia. Ela tá cagando, espera um pouco aí. Tem gente que romantiza a vida de entregador, acha que é dinheiro fácil, né? Ah, só tá andando de moto e entregando pedido. Mas se tu soubesse o tanto de coisa que a gente vê na rua, cara, eu acho que tu pensaria duas vezes. A gente vê muita coisa no trânsito, muito acidente, muita imprudência, gente furando sinal. Eu mesmo já fui vítima de imprudência dos outros, mas até aí tudo bem, cara. Se o problema fosse só isso, estaria até de boa. O cara aqui tá carregando a menina magrinha, tá vendo? O outro lá é o tamanho da mulher. E depois de quase um ano fazendo entregas aqui na minha cidade, eu descobri que o principal vilão dos entregadores não é nem o trânsito, é sim o próprio cliente. Toma aqui o código, enfia no código. A gente sabe que, infelizmente, a falta de educação é um negócio que reina no mundo de hoje, né? As pessoas, às vezes, não têm a mínima decência de conversar ali com tu de uma forma tranquila, né? Mantendo a paz, um respeito ali, né? Tu tá prestando um serviço pra elas, né? Tu tá pegando o pedido onde que ela quer comer o McDonald's, o Burger King, o sushi dela, seja lá o que for. Tu tá fazendo o trampo ali de pegar o negócio lá no restaurante, levar na casa dela, né? É óbvio que tu tá sendo pago por isso, mas nem por isso a gente merece ser tratado igual cachorro, né? Cachorro feio da desgraça, velho. Todos os clientes que eu chego, né? Às vezes eu tô à tarde ou à noite, eu sempre tô boa tarde, boa noite. Tento puxar um assunto, né? Tento ser a pessoa mais agradável possível ali, né? Pra tornar a experiência da entrega pra pessoa o mais de boa possível. Mas tem pessoa que simplesmente não liga, cara. Eles olham pra tua cara, não tem coragem de te dar um boa tarde, boa noite. Os caras só pegam o pedido da sua mão, viram as costas e vão embora. Mas pior do que esses que não falam nada, é justamente os que falam, os que reclamam, né? Reclamam às vezes do atraso, de algum problema que teve com o pedido, como se a culpa fosse minha, né? Eu pego no restaurante e levo até na casa do cara. Se o negócio chegou atrasado, é culpa do restaurante que não preparou o pedido dele a tempo, né? Só que eles acham que a culpa é sempre do entregador, né? É claro que pode acontecer do entregador fazer hora ali e atrasar com o pedido do cara. Mas na maioria das vezes é o próprio restaurante que faz isso. É tipo aquelas pessoas que vão num restaurante e a comida tá ruim e a pessoa vai e reclama pro garçom, tá ligado? A culpa não é dele, ele só levou a comida até sua mesa. Quem tem a culpa é o pessoal da cozinha. E é basicamente a mesma coisa que acontece com o entregador. Às vezes a gente tá lá tomando chuva, tomando sol, se fudendo pra chegar a tempo na casa do cliente, e os caras ainda tem coragem de reclamar, falar que atrasou 5, 10 minutos, sendo que a culpa na maioria das vezes não é do entregador, é do próprio restaurante, né? Às vezes dá até vontade de fazer igual aqueles vídeos dos motoboys que se unem pra fazer um buzinaço na casa do cara que às vezes foi mal educado com algum motoboy, tá ligado? Uma vez na porta da casa de um cliente, eu fui atacado pelo cachorro do cliente. E o cliente achou ruim, deu brigar com o cachorro dele, tá ligado? De evitar que o cachorro me morda. Os caras é meio sem noção, assim. É aquele tipo de pessoa que trata o animal igual filho, sabe? Que a gente não pode fazer nada com o cachorro, não pode falar nada. Só que eu literalmente tava só evitando que o cachorro me mordesse. Eu só toquei o cachorro pro lado e o cliente ficou maluco, como se eu tivesse maltratado, tivesse dado um chute no cachorro dele. Eu até entendo esses pai de pet aí, eu também tenho cachorro, gato, mas pô, se chega alguém na minha casa e o meu cachorro ou o meu gato ataca a pessoa, é óbvio que eu vou partir pra cima e vou evitar, né? Agora, aqueles cachorros que correm atrás de moto, cara, aqueles é os que mais me dá uma raiva, mano. Eu sei que é errado pensar isso, mas tem uns que dá vontade de dar uma butinada na boca, cara. Os filha da puta vêm pra cima de tu e eles não tem medo não, cara. Teve uma vez que grudou na minha calça, na minha canela e saiu arrastado assim, uns 10 metros. Eu saí meio que arrastando ele com a moto e o bicho não largava a minha calça nem a pau. Aí eu meio que dei uma balançada na perna assim e ele conseguiu se soltar, mas se deixasse ele ia grudado na minha moto até onde eu fosse.
Me parece que os caras andam em gangue, né? É sempre 5, 6 cachorros, assim, que estão ao redor de uma praça, perto de algum restaurante. Os malucos ouvem o barulho de uma moto e vem pra cima aqueles 5, 6 cachorros. Os bichos te fecham. Às vezes tu tem que desviar ali e ainda custando pra não passar por cima de um. E não dá pra falar de entregador, de entrega, né? Sem falar dos próprios restaurantes, né? Tem alguns restaurantes que eles meio que parece que são anti-entregador, como se a gente não fosse uma parte importante ali do organismo do restaurante, né? Tem alguns restaurantes que fazem meio de sacanagem com o entregador, né? Tu chega lá pra retirar o pedido e os caras meio que falam, tipo assim, acabou de ir pra panela, vai demorar meia hora, 40 minutos. Parece que os caras não têm muita noção, sabe? Eu moro numa cidade pequena. Pra atravessar a cidade de um lado pro outro é papo de 15 minutos, cara. E os malucos sabem que o pedido não vai ficar a tempo e eles chamam o entregador no aplicativo como se a gente fosse demorar 40 minutos pra chegar lá. Às vezes a gente já tá do lado do restaurante, coisa de 5 minutos pra chegar lá. Tu chega na porta e os caras falam, acabou de ir pra panela, aguarda aí 30, 40 minutos, se fode aí, perde tempo. Até porque pra eu que sou entregador do aplicativo, né, tempo é dinheiro, cara. A gente não pode ficar parado. Quanto mais tempo a gente estiver rodando ali, é melhor pra gente. Ficar parado não compensa, sabe? Porque no tempo que você tá parado ali, é o tempo que você poderia estar fazendo uma ou até 2 corridas nesse meio tempo. E tu tem que ficar ali à mercê do restaurante esperando o pedido ficar pronto. E tu ainda muitas vezes é obrigado a ouvir, né? Tipo, não pode parar a moto aí, não senta nesse lugar, motoboy não pode ficar aqui. Cara, se tem uma classe que é maltratada por estabelecimento, por cliente, por todo mundo, é o motoboy. E sobre ser motoboy em cidade pequena, é uma coisa que muitas das vezes não compensa, sabe? Porque é muito motoboy pra pouca entrega. E às vezes tu vê uns bolos de motoboy, tipo umas 10 motoca, cada uma numa esquina, pelo centro, em volta do shopping e tudo mais. Tudo ali esperando pra tocar uma entreguinha, pra ganhar a taxa mínima ali, R$7,50, sabe? E a gente fica pensando, né? Pô, tem 30 motoboy aqui em volta do shopping pra tocar 1, 2 pedidos. E quem que vai ser o sortudo pra ganhar esse pedido pra ir lá levar, às vezes 5, 6 quilômetros pra ganhar R$7,50, R$8? Enquanto a gente vê aqueles vídeos dos motoca lá em São Paulo, tipo, os caras ganham 20 conto pra entregar um pedido de 2 km. É tipo a taxa mínima ali, R$7,50, R$8. E muitas das vezes é muita promoção. É promoção pela área ali. Os caras pagam 8, 10, já vi promoção de R$13 a mais só pra tu levar o pedido. E aqui na minha cidade, se eu vi essa promoção de às vezes mais 3 ou mais 5, é tipo 1, 2 vezes no ano. Às vezes no Natal, no Ano Novo, em alguma data comemorativa, os caras botam um mais 3 ali. Mas de resto, cara, é R$7,50 no seco. 5, 6 quilômetros, tu tem que atravessar a cidade pra levar um pedido. E às vezes tu fica tipo meia hora, 40 minutos, não faz nenhuma entrega. Tem noite que eu já cheguei a sair tipo 6 da noite, voltar 10, meia, 11 horas da noite, feito 2 entregas, cara. Porque literalmente não tem demanda. É muita moto pra pouca demanda, né? Quem aí também faz entrega em cidade pequena vai poder confirmar isso aqui pra mim nos comentários, né? Quem faz entrega em cidade pequena é muita motoca pra pouca demanda de pedido, né? E às vezes tu sai, bota tua moto pra rodar, né? Tá ali, gasta gasolina, queima gasolina, gasta óleo, relação, pneu, sem saber se tu vai voltar com R$20 pra casa, cara. Às vezes tem noite que nem isso tu consegue. Eu basicamente só faço isso até hoje porque é uma renda extra a mais ali, né? Querendo ou não, dá pra tirar alguma graninha ali pra complementar a renda. A gente sabe que hoje em dia tá complicado pra todo mundo, né? Tudo muito caro, esse país fudido. Os caras têm coragem de cobrar R$130 numa peça de carne. Então meio que a gente tem que se virar, né? Dar nossos pulos, porque praticamente hoje em dia todo mundo tem 2 empregos, né? Você tem que dar um jeito de complementar a tua renda. Pra quem tem trabalho comum, né? Ganha pouco ali, salário mínimo, às vezes um pouquinho mais, mas mesmo assim não consegue se sustentar só com o trabalho, né? E aí tem que arrumar outros meios para conseguir complementar a renda. E a entrega é uma das coisas que eu encontrei para fazer isso, né? Eu já tinha uma moto e tal, então decidi ir para as entregas. Mas para falar que compensa, cara, realmente em cidade pequena não dá para falar que compensa. Boa noite, amigão. Na tua adolescência, o fio terra era agradável? É o quê, não?
É uma entrega no 407 pro seu Otávio. Fora que muitas vezes tu tem que entregar nos lugares meio insalubre, tá ligado? Aqueles cantos meio esquisitos da cidade, uns lugares que parecem umas favelas que tu tem medo de entrar. Em puteiro, cara, eu acho que é o lugar que eu mais entrego aqui na minha cidade. A cada 10 pedidos que eu faço ali numa semana, pelo menos um vai pro puteiro. Por que as putas pedem tanto lanche, cara? É incrível. Mas nem tudo também dá só pra reclamar, né? Dá pra tirar algumas coisas boas dessas entregas, né? Principalmente as amizades que você faz ali na rua. Os motoqueiros, eles meio que sabem que eles são uma classe meio maltratada, assim, né? Então até que eles são bem unidos, tá ligado? Eles estão sempre se ajudando ali. Se tu tiver algum problema com a tua moto, se tu furar um pneu, se tiver outro motoca passando por perto, pode ter certeza que o cara vai parar, vai te ajudar, tá ligado? Meio que tá todo mundo ali se fudendo, né? Mas pelo menos eles têm a boa vontade de se ajudarem, né? Eles são bem unidos, né? E eu posso dizer por experiência própria. Eu já fui ajudado, uma vez meu pneu furou, numa chuva danada que tava caindo aqui na minha cidade. Um motoca parou, o cara tava até sem capa, pra vocês terem uma noção. Ele tava rodando na chuva sem capa. Ele parou, me ajudou a empurrar a moto pra um canto assim, me passou o número de um borracheiro, ficou lá até o borracheiro chegar, arrumou meu pneu, me deu um maior suporte lá, tá ligado? E eu até ofereci fazer um pix pro cara por ter me ajudado ali naquela hora, mas o cara não quis aceitar. Disse que só tava fazendo a parte dele, que o motoca tem que ser unido, que se a gente não se unir, quem que vai ajudar, né? Então tem que ser assim, né? A gente tem que manter essa união. Então, concluindo, cara, a vida de motoqueiro não é fácil, cara. Se tu pretende entrar pra essa vida, né? Tu quer fazer umas entregas aí pra complementar a renda, principalmente dá uma pesquisada na demanda da tua cidade, cara. Se for uma cidade pequena, pesquisa. Se tem muito motoca, se tem muito restaurante. Tenta fazer amizade com alguns outros motoca, tá ligado? Pergunta como que é a disponibilidade, quantas entregas eles conseguem fazer por dia, quanto que eles conseguem tirar ali numa média, tá ligado? Porque se tu for botar a sua moto pra rodar, né? Às vezes é um bem que você tem aí, bem cuidado. Porque se tem uma coisa que vai desgastar, é a tua moto. Isso tu pode ter certeza. É relação, é pneu, é troca de óleo. Você vai ter que ficar atento a isso o tempo todo. Então dá uma pesquisada pra saber se realmente compensa aí na tua região. É claro que eu não recomendo isso pra ninguém, né? Eu acho que é um bagulho passageiro, assim, só pra tu tirar uma grana ali na hora e depois parar. Não é uma coisa pra construir carreira, longe disso. É literalmente só por necessidade mesmo. Não entra nisso pensando que tu vai ficar rico, tu vai ganhar muita grana, porque não vai. Mas se é uma coisa que você precisa, né, pra complementar a sua renda, cara, vale a pena o teste. Igual eu disse anteriormente, você vai passar perrengue, vai passar raiva, mas nem tudo é ruim, sabe? Tem dias que tu vai conseguir fazer uma grana boa, final de semana. Às vezes aumenta bastante o número de pedido. Tu consegue tirar média de 100, 150, às vezes até 200 reais numa noite. Mas aí também vai ter aqueles dias que tu não vai fazer nem 20. Então tu não pode desanimar com isso, tá ligado? É um negócio de muitos altos e baixos, né? Vai depender principalmente da demanda aí da tua região. Então era isso que eu queria falar um pouco pra vocês, dar uma ideia aí de mais ou menos como que é a vida de entregador numa cidade pequena aqui igual a minha. Se você também tem histórias aí de entregador, se você é entregador ou pretende ser entregador, comenta aí, vamos trocar uma ideia. Se vocês quiserem eu posso estar fazendo um outro vídeo depois, contando algumas experiências mais aprofundadas, né? Algumas entregas engraçadas, alguns perrengues que eu já passei aí na rua. Aí vocês dizem aí o que vocês acham. E tamo junto. Até o próximo vídeo aí.